passado. Pastor Roberto Costa já esteve conosco outras vezes, tendo aqui ministrado algumas vezes e também testificado daquilo que Deus tem feito na sua vida. E mais uma vez nós o recebemos aqui com muita alegria, com muito prazer, nesses dias tão difíceis que estão passando, mas que o Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus. A igreja quer receber o Senhor de Deus com boas-vindas, dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai querido e eterno, neste momento, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto já recebemos, pelos louvores que já falaram nos nossos corações, por algumas palavras de saudações que também, Senhor, veio nos exortar, veio também, Senhor amado, nos ajudar na nossa caminhada. Mas agora, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que mais uma vez o Senhor abra as janelas do céu sobre nós neste lugar, Senhor, e sobre a tua igreja reunida nos lares através da live. Senhor, que abra a porta da palavra mais uma vez, usando o teu servo, o teu filho, pastor Roberto Costa, com graça, sabedoria, na autoridade da tua palavra, na unção do teu Espírito Santo, para falar conosco aquilo que nós precisamos de receber da tua parte nesta noite. Senhor, toma a vida do teu filho e a bênção que te pedimos em nome de Jesus. Pastor Roberto. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, por gentileza, abram as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera Lucas, para a glória de Deus. Evangelho segundo escrevera Lucas, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso de número 5, para a glória de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera o médico Lucas, capítulo 1, verso de número 5. Palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escrevera Lucas, capítulo 1, verso 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória ao Senhor. O verso 5 diz assim: havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo ou da ordem de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. E aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio ou por sorte, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor, para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia o incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João.
satisfação, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Observe o verso 15. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo separado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo como teria certeza disso, ou como se daria isso. Pois sou velho, e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem. Pois não creste nas minhas palavras, que no seu devido tempo se cumprirão. E o povo estava esperando Zacarias, e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. E ele lhes falava por gestos, e continuava mudo. E terminando o período do seu ministério, ou os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou, e escondeu durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isto, quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Sempre dando glória a Jesus nessa noite, sempre adorando o Rei de Israel, tributando e facultando a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me tem otorgado nessa noite, de forma tão especial, para estar novamente com vocês, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Os que aqui estão presentes, os que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, que o Senhor Deus de Israel fale aos vossos corações e vos edifique de uma maneira muito especial. Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Léo, é um pai espiritual da minha vida. Que o Senhor Deus de Israel continue abençoando, ampliando a tempo do Senhor e sendo com o Senhor em todo o seu caminhar na terra. Meu Pai, satisfação e revelo, Deus abençoe a sua vida, a vida de todos os obreiros e obreiras que compõem o quadro ministerial dessa casa. Quando o pastor Léo me ligou, lembrando que esse mês são 5 domingos, e eu pensava comigo, que tratava-se do próximo domingo. Então eu estava lá em São Roque, depois de uma poderosa ministração hoje pela manhã, baseada em Apocalipse capítulo 11, nós navegamos na revelação escatológica nessa manhã naquela região. Aproveitando que estava lá, parei para comer um peixinho à beira de um lago, e já era 5h45, se não me falha a memória, e o pastor Léo ligando, dizendo: meu filho, está confirmado, o senhor vai estar conosco hoje à noite, né? Eu disse: está confirmado, estou aqui em São Roque, mas eu vou pisar, como diz um conterrâneo meu, baixa a marcha e vem, meu filho. Estamos aqui para a glória de Deus, amém, meus irmãos? O texto que acabamos de ler, que o Senhor nos conferiu como palavra diretiva para as nossas vidas nessa noite. O texto nos informa que nos dias de Herodes houve um sacerdote por nome Zacarias. Esse sacerdote, ele é oriundo da ordem de Abias, casada com uma das filhas de Arão, ou por que não dizer, uma das descendentes de Arão, porque convinha ao sacerdote casar com mulheres de sua própria tribo.
Então, os sacerdotes oriundos, descendentes de Arão, também casavam com mulheres que eram descendentes da tribo de Levi. Tribo essa escolhida pelo Senhor para o exercício do ministério sacerdotal, para cuidarem da tenda, para cuidarem dos móveis, para cuidarem do sacrifício e de todas as coisas relacionadas ao culto, à adoração e ao sacrifício em Israel. Essa tribo foi separada e escolhida pelo Senhor. E o interessante é que sobre essa tribo existe uma palavra. Observe que por ocasião da divisão da terra prometida, não coube parte a tribo de Levi. Todo estudioso atento à Escritura Sagrada sabe que a tribo de Levi não fez parte da partilha da terra, porque o Senhor deu uma sentença de vitória para Levi, dizendo: eu sou a porção de vocês na terra. Eles não fizeram parte da divisão da terra, mas o melhor da terra veio para as mãos dos levitas, porque Deus se responsabilizou em cuidar daqueles que se dispuseram e foram escolhidos para fazer a sua obra. Então, se você se dispôs ou foi escolhido para fazer a obra, não se preocupe, a tua porção na terra chama-se o Senhor Deus de Israel. Então, convinha, pois, aos sacerdotes casarem com mulheres também da sua tribo, para manter a pureza da linha sacerdotal. Então, nos dias de Herodes, Lucas vai nos destacar a figura de Zacarias, casada com uma das descendentes de Arão, por nome Isabel. E a Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. Repita comigo: ambos eram justos diante de Deus. Observe que a justiça deles não era uma justiça ensaiada, não era uma justiça que aparecia nas redes sociais, diante dos homens, não. O texto é categórico em nos informar que eles eram justos diante de Deus, e eles viviam irrepreensivelmente de acordo com a lei, os mandamentos e os preceitos. E a Bíblia diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Agora, o interessante é que esse casal eram justos diante de Deus. Eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos, em toda a lei, em todo mandamento. Ou seja, eles se portavam, eles agiam de forma irrepreensíveis. E eu imagino assim, em minha concepção, eu vou devagar teologicamente, e eu imagino Zacarias passando com Isabel, ali naquela região montanhosa da Judéia. Enquanto ele passa, os homens lhe batem continência dizendo: ali vai um sacerdote, um homem digno, de caráter, de respeito, justo diante de Deus e diante dos homens, irrepreensível em todos os mandamentos, preceitos e leis do Senhor Deus de Israel. No entanto, eles não têm filho, assim como era nos dias de Zacarias, é nos nossos dias atuais. As pessoas querem nivelar o nosso nível de intimidade com Deus por aquilo que temos, mas a nossa intimidade com Deus não é avaliada pelo que temos, e sim pelo que somos diante de Deus. As pessoas acham que ser próspero é sinônimo de aprovação divina. Tem muita gente aí próspera que está no inferno para dentro. Observe que assim como era lá, é nos dias odiernos. Eu tenho e Zacarias não tem. Zacarias justo diante de Deus, anda irrepreensivelmente em todos os mandamentos, preceitos e leis do Senhor, e não tem filho. Observe, não tem filho. As pessoas querem nos classificar e querem nivelar a nossa intimidade, nossa comunhão com Deus pelo que temos, mas não é pelo que temos, é pelo que somos diante de Deus. Aleluia! Observe isso, eles eram justos diante de Deus, eram irrepreensíveis, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Eles não tinham filhos, mas o que Isabel e Zacarias não sabia é que Deus tinha um propósito. Diga um propósito.
Às vezes Deus nos permite passar por situações, por processo, por provações que nós não compreendemos. E nós queremos saber o porquê. Lembra de Jó? Jó queria saber o tempo todo, nos 11 meses de angústia, de penúria, de aflição que Jó enfrentara e vivenciara. Jó queria saber o porquê, mas o segredo não é o porquê, é para quê. Já fica bem claro no capítulo 1 do livro de Jó, quando Satanás pela segunda vez comparece diante de Deus. Deus olha para ele e diz: Satanás, tu viste o meu servo Jó, homem reto, sincero e temente a mim, desviando-se do mal, e mesmo tendo tu me incitado contra ele sem causa. Não havia causa, mas havia um propósito. Diga, havia um propósito. Eu não sei o que você está passando em meio a essa pandemia, porque a pandemia é geral, mas cada um de nós estamos passando pelo nosso processo pessoal. Não queira saber o porquê, não queira saber o porquê, e sim o para quê, porque Deus tem propósito nesse negócio. Deus tem propósito em meio a essa situação. O que Zacarias e Isabel não sabiam é que Deus tinha um projeto reservado para eles. Não importa o que você está passando, o projeto de Deus ainda está de pé. Você pode dar glória a Deus essa noite? O projeto de Deus está de pé. Aí aconteceu, continua o evangelista Lucas narrando, que exercendo Zacarias o seu ministério sacerdotal em Jerusalém, e naquela ocasião os historiadores nos informam que havia, pastor Léo, mais de 5.000 sacerdotes na condição de entrarem e queimarem um incenso diante do altar, ou seja, intercederem pela nação e queimarem um incenso diante de Deus no altar do incenso. Então a sorte, como era o costume sacerdotal, era lançada, e a sorte caiu sobre Zacarias. Existem alguns historiadores que nos informam que havia sacerdote que passava uma vida inteira sem terem o privilégio de, nessa ocasião em que nós estamos descrevendo no texto, entrar no santuário e queimar o incenso no altar do incenso diante de Deus. Tinha sacerdote que passava uma vida inteira e não tinham a oportunidade de entrar no templo. Porém, naquele dia, Deus fez com que a sorte caísse em Zacarias. Aquele sacerdote, já avançado em idade, da ordem de Abias, do grupo de Abias, entra agora no santuário para interceder pela nação, para interceder pelo povo, para clamar pelo povo diante de Deus e queimar um incenso que simboliza a oração do povo. E quando o sacerdote entra para queimar o incenso, o povo está do lado de fora orando, o povo está do lado de fora clamando, e é vamos dizer assim, uma cerimônia um tanto rápida. Enquanto o povo está na parte externa, orando, clamando, buscando, o sacerdote entra com o incenso, faz a sua oração, queima o incenso, sai e libera a bênção sobre o povo que está lá fora em oração. Só que nesse dia em especial, Deus marca um encontro com Zacarias no altar. Quando Zacarias entrou no templo, Zacarias se perturbou, porque à direita do altar ele viu o anjo do Senhor de pé olhando para ele. O que me intriga é o fato de Zacarias ficar perturbado com a visão do anjo, porque altar, incenso, templo e anjo são coisas comuns no santuário, mas as manifestações de Deus estavam tão raras naqueles dias. As manifestações sobrenaturais tinham sido extinguidas do templo. Por quê? Porque os sacerdotes, os religiosos, ou seja, os patrocinadores do templo, transformaram o templo num acúmulo de religiosidade e de tradições, ou seja, extinguiram a presença de Deus. Os escribas e os fariseus carregaram aquele lugar de uma hipocrisia religiosa irrespirável. Então essa é a razão porque Zacarias se perturba, porque já não era mais comum aquelas manifestações. Nos dias odiernos parece também que estamos vivendo dias parecidos. Estamos surpresos com crentes batizados com o Espírito Santo. Isso deveria ser muito comum. Se alguém se desprende da cadeira de roda, já se começa a
Esses sinais seguirão os doutores da palavra? Não. Esses sinais seguirão os mestres de teologia? Não. Esses sinais seguirão os que creem. Cadê os que creem nessa noite? Jesus fora específico em dizer que esses sinais perseguiriam os que crescem. Nós vivemos numa geração que está tão corrompida que hoje corremos atrás de milagres, corremos atrás de sinais. Lá na Celso Garcia tem alguém lá que está fazendo sinais, prodígios e maravilha. Aí as multidões se afluem, ou seja, correm atrás dos sinais. Mas quando você crê no que Jesus nos ensinou, os sinais vão te perseguir, os sinais vão te perseguir e vão te alcançar para a glória de Deus. Zacarias se perturba quando vê o anjo, e ele fica perturbado e temeroso. E o anjo diz para Zacarias: Zacarias, não temas, porque eu sou enviado por Deus para lhe trazer boas novas. A tua oração, olha a sentença, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será João. Observe que o projeto de Deus já veio com o nome. Diga, já veio com o nome. Deus usando o anjo para dizer: olha, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, conceberá e dará à luz um filho. Numa leitura, vamos dizer assim, grossa, dá-se a entender que Zacarias estava diante do altar intercedendo por uma causa pessoal. Não dá a entender isso? Que o anjo diz assim: a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será João. Ele trará alegria e satisfação, e será grande diante do Senhor. Não será dada a bebida forte e nem ao vinho. Olha que coisa. Em grosso modo, dá-se a entender, meus irmãos que estão em casa, que o anjo está se referindo a uma oração pessoal de Zacarias. Só que tem um segredo aqui, que Zacarias não sabia, porque realmente Zacarias não estava fazendo uma oração pessoal, mas a fala do anjo parece que vai ambientar a oração de Zacarias no âmbito pessoal e não nacional. Porque quando o sacerdote estava diante do altar, se existisse uma coisa que ele não intercedia, era pelas suas causas pessoais, era por ele mesmo. Pergunte para a líder do ciclo de oração, para que ela menos ore por ela e pela casa dela. É mais pelas pessoas que vêm lhe pedir oração. Então o sacerdote é o representante do povo diante de Deus. Então Zacarias está no altar representando o povo diante de Deus. E ele está intercedendo pelo povo. Ele está intercedendo pela restauração de Israel. Ele está intercedendo pelo envio do Messias, pelo envio do Cristo, aquele que restauraria todas as coisas. E de repente o anjo vem e fala com Zacarias e vai ambientar a oração de Zacarias dentro de uma conotação pessoal, a grosso modo. Mas quando tu vai analisar o texto, tu entende que o projeto de Deus na vida de Zacarias estava ligado com o povo que ele estava intercedendo. Porque quando Zacarias orava pela restauração do povo, o que Zacarias não sabia, que uma resposta pessoal dele tinha tudo a ver com a restauração do povo. Escute isso, que coisa linda. O nascimento de João Batista, ele é o precursor do Cristo. É aquele que vem preparar o caminho, aquele que vem endireitar as veredas, é a voz do que clama no deserto, que vai preparar e endireitar as veredas do Senhor até que ele venha, até que o Cristo venha e restaure todas as coisas. O que Zacarias não sabia, e ele ficou mais perturbado ainda com a fala do anjo, era como se ele quisesse dizer para o anjo: mas anjo, eu não estou aqui intercedendo por Isabel, eu já me conformei com o fato de Isabel ser estéril, eu estou aqui intercedendo pelo povo. Mas uma coisa que tu não sabe, Zacarias, é que o projeto que Deus tem para a tua vida tem tudo a ver com o povo. Aleluia, glória a Deus. Isabel conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será João, e ele trará alegria e satisfação, e ele será grande
diante do Senhor. Diga, grande diante do Senhor. Os homens buscam serem grandes diante um do outro, mas ser grande de verdade é ser grande diante do Senhor. Sabe uma coisa que me chama a atenção no livro de 2 Reis, capítulo 5? É Naamã. A Bíblia diz que entre todas as prerrogativas que norteavam a vida de Naamã, tinha uma em especial: ele era grande diante do seu senhor, o rei da Síria. Ser grande diante de pequeno, qualquer idiota em potencial pode ser. Agora, ser grande diante do Senhor, aí é outra história. Mas eu sei que eu estou falando para as pessoas aqui que são grandes diante do Senhor Deus de Israel. Diante dos homens você possa não ter importância, mas diante de Deus você é grande. Olha o que o anjo diz: ele será grande diante do Senhor, e por intermédio dele muitos dos filhos de Israel se converterão. Ele irá converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Ou seja, será aquele que vai endireitar, preparar o caminho para o advento do Senhor. Aí Zacarias nos traz uma sentença de incredulidade. Ele diz: como se dará isso? Se eu sou velho, Isabel é avançada em idade. Isso, misericórdia mesmo, irmão. Tu tá ligado? Isso porque ele é sacerdote, está no altar, diante de uma manifestação angelical, com boas novas do céu. Deus dizendo: Isabel vai conceber, vai gerar um filho, seu nome é João, ele vai ser grande diante do Senhor, lhe trará satisfação e alegria, converterá muitos em Israel, irá converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Mesmo sendo um homem de altar, mesmo sendo um homem justo diante de Deus, irrepreensível, Zacarias não creu. Como se dará isso? Se eu sou velho e Isabel, minha esposa, é avançada em idade. Quantas das vezes queremos trazer Deus para dentro da nossa pequenez? Quantas das vezes queremos limitar o poder de Deus? Nós somos seres com limites, mas aquele que você veio adorar não tem limites. Quando ele libera a sua palavra, está liberada a sua palavra. Quando o teu Deus diz que vai fazer, ele faz, porque ele é Deus. Agora olha a diferença. Uma jovem camponesa, por nome Maria, 6 meses depois, recebe a visita do mesmo anjo. E o anjo diz: salve agraciada, bendita. Ela estranhou aquela saudação, porque não era a saudação que ela estava habituada a ouvir, que ela cresceu ouvindo. E o anjo então notifica ela dizendo: esse é o 6º mês de gravidez para aquela que era chamada de estéril. Ela está falando, e o anjo está falando de Isabel, tá? Esse é o 6º mês daquela que era chamada estéril em Israel. Aí o anjo entrega as boas novas para Maria, dizendo: tu conceberás e dará luz ao Filho de Deus. Aí Maria pergunta: mas como se dará isso? Não é? Ela não está demonstrando incredulidade, ela está perguntando: como se dará isso? Se eu sou virgem, ou seja, se eu estou desposada com o meu prometido. Aí o anjo do Senhor diz: a virtude do Senhor descerá sobre ti, e tu conceberá e dará luz àquele que será grande e chamado Filho de Deus na terra. Olha a diferença de um sacerdote para uma camponesa. O que a camponesa diz? Cumpra-se em mim a palavra do Senhor. E o sacerdote não acredita. Aí o anjo do Senhor diz para Zacarias que tu ficarás mudo até que essas coisas aconteçam. Tem coisa que Deus determina fazer. Diga comigo: tem coisa que Deus determina fazer. Olha para quem está ao lado, diga: tem coisa que Deus diz que vai fazer na tua vida, que mesmo você não crê, Deus vai fazer porque Ele é fiel. Esse profeta aqui é um daqueles que não depende se você crê ou se você deixa de crer, porque já está determinado por Deus. Nós estamos muito habituados a ouvir a frase: não recebeu porque não creu, não é? Mas tem um momento que Deus desce na terra e diz: eu vou fazer, se tu crê, eu faço.
Se tu não crer, eu vou fazer do mesmo jeito. Se tu buscar, eu vou fazer. Se tu não buscar, eu vou fazer. Isso nós chamamos a nível teológico de promessas que não tem condição. Não é promessa condicionadas. É promessas que não dependem de condição. Não depende do teu posicionamento. Não depende da tua fé. Simplesmente Deus diz, eu vou fazer, e Ele faz. Tu crê nisso agora, entendeu? Olha o que o anjo disse, tu não creu. Porque eu sou Gabriel e eu assisto diante de Deus e eu fui enviado a dar-te essas alegres novas. E tu não creu. Então tu vai ficar mudo. Até que essas coisas aconteçam. A incredulidade de Zacarias bloqueou o que Deus ia fazer? Não. O que Deus vai fazer nessa casa vai ser tão grande que se você crer, Deus vai fazer. Se você não crer, Ele vai fazer. Você creu no que saiu da boca do sacerdote, estando ele aqui ou não? Deus vai fazer algo muito grande aqui nessa casa. Deus vai fazer algo muito lindo aqui nessa casa. Porque isso já está determinado por Deus. Se você crer, Deus vai fazer. Se você não crer, Ele vai fazer do mesmo jeito. Olha o que o anjo conclui. Tu ficarás mudo até que essas coisas aconteçam. E durante esse diálogo entre o anjo e Zacarias, discorreu o tempo mais que suficiente para a queima do incenso e para a oração. E o povo está surpreso que Zacarias ainda está no interior do santuário. Eles deduziram, certamente Zacarias teve uma visão. Estavam todos em expectativa. Porque é um período que todos estão esperando o advento de Cristo. Por quê? Porque Roma está oprimindo a Palestina. Roma conquistou a Palestina. O império mais poderoso do mundo está colocando sobre a Palestina tributos pesadíssimos. O povo está revoltado e o povo anseia a vida do Cristo. Aí quando Zacarias sai, deu-se a entender pelos seus gestos que ele teve uma visão. E Zacarias permanecia mudo. E terminados os dias do seu ministério, Zacarias foi para casa. Assim deve ser. Todo ministro de Deus terminou o seu ministério, o caminho é o caminho da casa. Ele voltou para sua casa. Agora imagine lá na cidadezinha da montanha montanhosa da Judéia, quando Zacarias chega, porque a notícia se espalhou em Jerusalém. Ele entrou no santuário e saiu mudo. Teve uma visão lá e saiu mudo. Aí correu a notícia. E ele chega. E o texto sagrado diz que passando alguns dias, Isabel engravidou. Diga Isabel, que era estéril, avançada em idade. Diga cientificamente falando. Diga sem probabilidade de gerar um filho. Uma porque já era avançada em idade. O ciclo natural dela tinha cessado. E como se não bastasse, era estéril. Olha aí o tanto de obstáculo. Mas quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Quem está sujeito à circunstância somos nós. O Deus que você veio adorar está acima da circunstância. Tu crê que Deus muda leis, tempos, para poder abençoar o seu povo? Eu estava no complexo do Carandiru, condenado a 57 anos de reprimenda penal. Mais de 30 anos eram de crimes hediondos. A probabilidade de eu sair da cadeia era lá para 2025. Sabe o que Deus fez? Nós entramos em oração, em jejum. Deus mudou a lei do crime hediondo. Eu entrei com benefício, ganhei benefício, fui para o semiaberto. Quando eu cheguei no semiaberto, novamente a lei do crime hediondo voltou. Ou seja, Deus abriu a porta, eu passei e Ele fechou a porta. Tu crê nisso? É assim que o teu Deus faz. Quando Ele quer fazer, Ele faz. A mulher era velha, tinha perdido o ciclo natural, era estéril, e Deus prometeu dar-lhe um filho. Passando alguns dias depois que ele voltou de Jerusalém, Isabel engravidou, ficou tão feliz que não contou para ninguém. Tem coisa tão grande que Deus vai fazer na nossa vida, que você vai ficar tão espantado, tão espantada, que você vai ficar até com medo de contar. Mas será que é mesmo? Eu ouvi o glória ali, graças a Deus por isso. O nosso ano começou muito difícil, debaixo de uma pandemia terrível. Porém o ano ainda não terminou.
terminou. E eu vim aqui para profetizar que o Deus que fez milagre na vida de Isabel, na vida de Zacarias, é o Deus que vai fazer milagre na nossa vida ainda esse ano. Deus ainda vai fazer milagre na nossa vida ainda esse ano. Pastor Léo, tem crente que vai pegar o microfone no mês de dezembro para contar que Deus fez milagre na sua vida. O meu ano começou mal, mas terminou debaixo de milagre para a glória de Deus. Quando ele volta, Isabel engravida. Os primeiros 5 meses, diga 5 meses. 5 meses. Isabel escondeu a gravidez. Só que gravidez, depois dos 5 meses, não dá para esconder mais não. A barriga de Isabel começou a crescer. A Isabel foi lá no Facebook e disse: gente, Deus me visitou, quebrou meu opróbrio, despedaçou a minha humilhação diante dos homens, dá um glória aí que eu tô grávida. Espantou todo mundo, porque eu vou usar o termo aqui direto: uma velha, sem ciclo, estéril, está grávida de 5 meses. O povo se espantou. No 6º mês de gravidez, porque a promessa que Deus enviou pelo anjo é que o menino seria cheio do Espírito Santo, ainda no ventre materno, sim ou não? Sim. No 6º mês, não existia isso aqui, ó. Maria, mulher, tô grávida, tu acredita? Porque elas eram primas, diga primas. Só que não existia o WhatsApp, não existia o smartphone nem Apple, mas existia anjo de Deus e revelação espiritual. O anjo que falou com Zacarias 6 meses atrás no santuário é o mesmo anjo que desce naquela aldeia, naquela camponesa, e diz: Isabel está grávida, e tu vai engravidar também, mas não é de José não, é do Espírito Santo de Deus. Ela disse: o quê? Vou visitar Isabel. Foi visitar Isabel, ó, foi visitar Isabel. Quando chegou na soleira da porta da casa de Isabel, ela disse: Isabel, é Shalom. Quando ela disse é Shalom, Isabel pela cozinha fazendo tapioca e fazendo cafezinho pilão. Quando a saudação chegou no ouvido dela, a criança saltou dentro do ventre de Isabel. Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. E a criança, com 6 meses, foi tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque na promessa que ele seria cheio, a Isabel, cheia do Espírito Santo, começa a profetizar: ai meu Deus, quem me dera a mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Oh, Isabel não sabia, mas o Espírito Santo está falando na boca dela. O que está dentro dela não vem da terra, vem do céu. Três meses depois nasce a criança. Aí os parentes vêm todos visitar. Aí diz: o nome dele é Zacarias Júnior, né, Isabel? Isabel disse: não, o nome é João, é projeto de Deus. O projeto de Deus já vem com o nome. Aí imagina aquelas tiazona, Bilu, Zacariasinho, lindo da titia. Isabel brava dizendo: mulher, pai, chama de Zacarias, o nome dele não é Zacarias, o nome dele é João. Mas tu não manda nada, sabe? Quem manda é Zacarias. Vamos contar para Zacarias o nome do menino. Aí deram uma tábua na mão de Zacarias, aí Zacarias escreveu: o nome dele é João. Mas não tem ninguém na tua casa com o nome de João. Ele disse: não importa, porque o nome do projeto já veio com o nome, e o nome dele é João. Quando ele escreveu João, a língua dele se desprendeu, e ele começou a louvar, engrandecer, exaltar, enaltecer aquele Deus maravilhoso que você veio adorar. Se prepare, porque vai vir um tempo que você vai cantar. Se prepare, porque vai vir um tempo novo de Deus na tua vida. Se prepare para poder glorificar a Deus pelo tempo novo que está chegando aí para a glória de Deus. Essa pandemia vai bater em retirada. O nome do Senhor vai ser glorificado. A casa vai estar cheia de novo. Oh, aleluia! E nós vamos viver um tempo novo, um tempo de avivamento espiritual, um tempo de cumprimento de promessa, um tempo que a igreja vai decolar pelo poder do Espírito Santo de Deus.
graça e no conhecimento. Nos desertos da Judéia. Até o tempo, diga até o tempo, dele ser apresentado a Israel. Tu sabia que nós vivemos em meio a uma geração, meus irmãos, que já não acredita que quem apresenta é o Senhor? Quando chegar o tempo de Deus na minha e na tua vida, ninguém vai segurar o projeto que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Deus apresentou João. Em 6 meses, depois que Deus apresentou João, se transformou no maior fenômeno de todos os tempos. Veio uma comitiva de teólogos, tá? Sacerdotes e levitas investigar João. Chegaram e perguntaram para João: quem tu é? Tu és o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo. Ele confessou e não negou. João capítulo 1, verso 19. Confessou e não negou: eu não sou o Cristo. É tu Elias? Também não. É tu um dos profetas veterotestamentários? Não. Quem é pois tu, para que levemos as mãos àquele que nos enviaram a ti? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Você recebe essa palavra para a glória de Deus? Vou deixar em cima de uma mesinha esse curso. Aqui não é um livro, é um curso, tá? Como entender a Bíblia. Na verdade, o título desse livro me chamou a atenção. Eu passei e comprei. Que eu amo aprender a Bíblia. Quando eu comecei a ler, eu percebi a preciosidade desse livro. Isso eu preciso compartilhar com os meus irmãos. Comprei uma grande quantidade. Tem sido um sucesso de venda esse livro. Mas não é só um sucesso de venda. Eu recebo centenas de mensagens no WhatsApp dizendo: pastor, que livro fenomenal. Ele é uma ferramenta de exegese e hermenêutica. Ou seja, 2 elementos da teologia que te ajudam a compreender a Bíblia. É o curso de exegese, e ele foi usado durante muitos anos nos Estados Unidos como curso, como base para a interpretação da Escritura, em curso de exegese e em curso de hermenêutica. Esse trabalho aqui, Mefibosete, eu amo pregar sobre Mefibosete, o filho de Jonatas, neto de Saul. A cura emocional na trajetória entre Lodebar, lugar nenhum, e Jerusalém, a cidade santa. Só para você ter uma ideia. Quando Davi tomou Jerusalém, ele baixou o decreto: aqui não entra aleijado, nem coxo, nem cego. E a Bíblia diz que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Ele não só entrou em Jerusalém, ele morou em Jerusalém e ele comeu na mesa do rei. Então você precisa conhecer a história a fundo de Mefibosete. Pastor, quanto custa cada livro? Apenas R$20. Eu amo vender material de criança, porque se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, quando tornar-se velha, não se desviará dela. 365 historinhas, uma historinha para cada dia do ano. Se a sua criança sabe ler, leve um livro, motive ela a ler. Se ela ainda não sabe ler, leia todo dia para ela, antes de dormir, uma historinha. Quando o pastor Léo estiver pregando sobre Elias, você pode ter certeza que ela vai puxar o teu vestido e vai dizer: mamãe, lembra que a senhora leu a história de Elias para mim? Quando o pregador vinha aqui para pregar sobre Noé, lembra que a senhora me contou a história de Noé? Vai ficar gravado. A criança tem um potencial incrível. Pastor, quanto custa cada livro? R$20. Se eu levar os 3, R$50. Só esse aqui vale R$50. É um curso completo. Você leva os 3. Amém, meus irmãos? Pastor, o senhor tem Bíblia com letra gigante? Ah, só tenho 2, porque hoje Deus operou de uma maneira muito especial na parte da manhã. Só ficou 2 dentro do carro. Então as 2 primeiras pessoas que chegar lá, levam. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Eu quero perguntar onde está a primeira alma que gostaria de receber Jesus como Salvador. A primeira alma que entrou aqui dentro entendeu que Deus mudou a história de Zacarias. Deus quebrou o opróbrio, a vergonha e a humilhação que estava sobre a vida de Isabel, dando-lhe um filho e mudando a sua história de uma forma extraordinária. Você que entendeu a palavra e gostaria de receber Jesus como teu Salvador, faz um sinal com a tua mão para que eu possa te conhecer. Ou você que gostaria de se reconciliar. Tem alguém nessa manhã, nessa noite, que gostaria de se reconciliar com Jesus? Tem alguém? Todos aqui são crentes, diga glória a Deus. Olha para quem está ao teu lado, diga: precisamos. Não, olha aí, diga: precisamos convidar pessoas para vir para a igreja. Ah, pastor, estamos em pandemia, o metrô está lotado, o trem está lotado, o ônibus está lotado, a farmácia está lotada, a caixa está lotada, o mercado está lotado, o shopping está lotado, e a igreja está cheia também de crentes cheios do Espírito Santo. Meu Senhor, dá-me mais
E talvez, como nós ouvimos essa noite, a gente vai silenciar por algum tempo. Não porque não cremos na promessa de Deus, mas porque alguém não vai acreditar que Deus fez isso conosco. O que está fazendo? Nesse momento nós vamos elevar a Deus o nosso clamor, como tem sido ao longo desses meses, orando por todas as famílias, orando por aqueles que porventura foram acometidos deste mal, que estão nos hospitais, pelas famílias que perderam algum ente querido, algum familiar, algum conhecido, algum amigo, para que se despertem que em Cristo Jesus nós temos a certeza de que não ficaremos mortos, mas viveremos, que é a promessa do Senhor. Também orando pelos nossos irmãos que sempre temos aqui apresentado, pastor Berval, Maura, também nossa irmã Maria Jó, vários irmãos que carecem das nossas orações, Sani, vamos continuar intercedendo por cada uma dessas pessoas, e não deixando também de orarmos pelas nossas autoridades sobre nós, que estão aí sob a permissão de Deus, quer seja civis, militares e eclesiásticas, para que venha sobre nós um tempo de paz, para que possamos declarar mais alto e bem forte que Jesus Cristo é Senhor e que Deus opera maravilhas. Eu quero pedir ao pastor Jeremias, vai estar elevando a Deus esse clamor juntamente conosco, apresentando também todos os pedidos dos nossos irmãos que fazem através da live, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta oração em que nós vamos apresentar as nossas e as necessidades dos nossos irmãos, eu quero pedir à igreja também que ore em favor de uma prima dos meus filhos, do meu primeiro casamento, e a esposa faleceu, como os irmãos bem sabem, minha esposa, e tem uma sobrinha nossa que está desaparecida há uma semana, desde sexta-feira passada. Provavelmente não exista mais, humanamente falando, o que esperar de bom, mas que Deus venha trazer uma luz a essa situação e
e desvendar esse assunto, esse fato, e que Deus coloque a mão dele e faça, que traga a clareza o que está oculto. Amém? O nome dela é Rosana, mãe de 2 crianças, e a situação está difícil, né? Mas Deus é poderoso para trazer aquilo que está no obscuro. Amém, meus irmãos? Deus, mais uma vez nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença e levantando este clamor, ó Pai, intercedendo por cada um dos nossos irmãos, ó Pai, em que está passando por momentos difíceis. Nós apresentamos, ó Pai, nesta noite, aqueles nossos irmãos que estão hospitalizados. Nós apresentamos, ó Pai, os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis. Nós apresentamos também nesta noite, pedindo a Deus, intercedendo também pela Zanza, Senhor Jesus, a Rosângela. Nós não sabemos onde ela está, ó Pai, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a luz sobre a escuridade que nós estamos enfrentando. Ó Deus amado, nós estamos clamando porque nós acreditamos que o Senhor é aquele que ainda trabalha em favor do que busca. Senhor amado, nós te pedimos, sabendo que a vitória é da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, só relembrando a nossa programação semanal, nós temos terça-feira aqui o nosso culto de ensinamento. O grupo Elisama já sabe das suas responsabilidades, né? Então, as irmãs estejam atentas à vossa liderança, que isso é fato concreto de que nós precisamos exaltar o nome do Senhor cada vez mais. Então, sejam atenciosas quanto a isso. Terça-feira, nosso culto de ensinamento. Quinta-feira, nós estaremos encerrando, então, mais um ciclo da nossa campanha com o pregador Leandro, nossa campanha da vitória com as irmãs da circulação na quinta-feira, né? E domingo eu quero reforçar a igreja, a nossa escola bíblica dominical presencialmente. Hoje nós tivemos um pequenino número aqui de irmãos, talvez por causa do frio, mas para nós isso não é motivo de a gente perder a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, né? Eu que sou, acho que posso me considerar o mais velho da turma aqui, eu pulei mais cedo para ir no mercado, deixar as coisas para a mulher e buscar o rios, e a gente está aqui no horário. Então, vamos nos esforçar para estarmos aqui. Tivemos uma aula espetacular hoje no tema da nossa escola bíblica dominical. Então eu conto com os jovens, eu conto com os adultos, que por enquanto as crianças e adolescentes não podem vir ainda por força de lei, mas os jovens e adultos já podem estar assim participando. Então eu conto com vocês aqui domingo de manhã e à noite o nosso grande culto de adoração e louvor a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que se fizeram presentes aqui, a cada uma das famílias que nos seus lares, através da live, também cultuaram juntamente conosco, pessoas de vários lugares, até de outros estados. Nós temos recebido comunicação aqui através da live, de gente da Bahia, do Paraná, de Goiás. Tem sido uma bênção. Pessoal até de fora do país tem nos acompanhado, como pessoas que estão nos Estados Unidos, amigos nossos, têm acompanhado o trabalho. Belém, no Pará, minha terra, meus parentes lá também têm acompanhado o trabalho, tem tido um alcance muito grande e muitas vezes nós, da igreja local, acabamos não participando. Eu quero conclamar a igreja a estarmos ligados, unidos nesse propósito, porque a nossa vitória vai ser muito grande em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós estamos encerrando. Depois os irmãos se acomodem, aguardando o encerramento da gravação, que a saída nós faremos pela porta lateral, como
de costume. Amém, queridos? E abençoando a obra de Deus, como nós temos pedido. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? tudo posso Aquele que me fortalece. e a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Agradecendo a Deus pela vida do pastor Alberto Costa e os irmãos abençoem o ministério do nosso companheiro e pastor.